Boa tarde, meus irmãos. Nós, no dia de hoje, comemoramos o dia de finados, não é isso? É um dia em que, no passado, pelo menos no meu passado, né? Na minha infância, eu tinha a impressão que era um dia sempre cinza. É um dia sempre muito... Parecia que era um dia que acordava triste. Hoje, como eu acordei ao som de Não Se Reprima, bem alto na minha janela, me parece que isso meio que se perdeu, né? Há uma perda um pouco simbólica dessa data. Já não é como era antigamente. Não sei se ainda há aquela peregrinação em cemitérios. Vocês sabem me dizer se ainda é grande nesse dia a ida aos cemitérios? Eu não sei, mas antigamente era muito grande. É grande ainda? É, né? Me lembro que quando um trabalhador aqui da casa, seu Fontes, desencarnou, e nós fomos ao enterro dele, passamos por uma pessoa, um senhor, que estava ajoelhado diante de um túmulo com muita tristeza, e os companheiros passaram, um ou outro espírita que, vendo aquela tristeza, foi ali conversar. Mas a gente percebe que o lidar com a morte do outro é pessoal, está ligado ao carinho e ao afeto que você tem por esse ente querido. A morte é uma certeza. Todos nós sabemos que todas as pessoas que nós conhecemos irão morrer. Não é isso, gente? E nós também. Nosso corpo físico é perecível. Nós somos imortais. Mas, mesmo sabendo de que isso é algo que vai atingir a todos, nós ainda temos uma relação com a morte muito complicada. O ser humano, ele se torna ser humano, ele se diferencia de outros hominídeos justamente porque a morte não lhe é indiferente. Desde mais prísicas eras, o homem primitivo tinha algum tipo de ritual de passagem com a morte. A morte, desde o homem primitivo, ela tem uma solenidade, uma ritualística. Claro, isso está ligado aos mortos queridos, aos parentes. Então, quase todos os povos que nós pudermos, todos os povos, terão rituais fúnebres. Hoje em dia, se não me engano, tem até 2 desenhos, né, que falam sobre isso. O ritual fúnebre mais conhecido no mundo, na atualidade, é o mexicano, não é isso? Em que eles celebram com festa. Tem um desenho que ganhou, acho que até o Oscar. Alguém lembra o nome do desenho? Viva la Vida, é isso? Alguma coisa assim. Que é um ritual festivo. Há um grande turismo com as caveirinhas, com o chapéu, aquela coisa toda. Mas isso é uma exceção. Na grande maioria dos povos cristãos, o dia de hoje é um dia de lamento, é um dia de dor.
No cristianismo, o cristianismo, ele surge, paradoxalmente, o grande fenômeno de Jesus no mundo é trazer a realidade da vida após a morte. A ressurreição de Jesus é o retorno de Jesus materializado, dizendo: eu sobrevivo após a morte, vocês também. Só que essa mensagem se perdeu. Paulo ainda fala sobre a ressurreição do corpo espiritual, mas ao longo dos séculos, essa ideia de que a mensagem de Jesus era falar sobre a sobrevivência se perdeu no meio de uma série de rituais fúnebres, celebratórios. Os primeiros cristãos, enchidos de amor ao próximo, tinham um contato contínuo com o mundo espiritual. Uma passagem do Atos dos Apóstolos, da conversão de Paulo, vai falar de Ananias, que está em Damasco. Jesus aparece para ele e diz: Ananias, tem uma missão para você. Vá lá, dá um passe em Paulo e cure-o da cegueira. Escutaram, gente? Então vamos colocar no lugar de Ananias. A gente está lá em casa, aparece um ser na sua frente, diz: ô, Vanilda, tenho uma missão para você. Vai lá na casa do Tarcísio, dá um passe nele. Vejam bem, primeira coisa, um susto. Alguns desmaiam, outros saem correndo. Tem um caso de 2 companheiros espíritas, caso real, tá, gente? Eles acabaram a reunião mediúnica, olha só que coisa estranha. Acabaram a reunião mediúnica e foram saindo para apagar as luzes do corredor do centro. E nisso aparece um espírito para eles. Os 2 viram. Os 2 saíram correndo. 2 quarteirões. Vocês vejam como nós, em teoria, sabemos tudo, né? Sabemos tudo. Na prática, esse contato com o mundo espiritual ainda é cheio de tabus e mistérios, por falta de reflexão nos estudos e por falta de vivência com o mundo espiritual. No início do cristianismo, Jesus retornava e apareceu para Madalena, apareceu para Ananias, apareceu para os apóstolos. Ele vinha e desaparecia. Não era a ressurreição do corpo, porque ele sumia. Ele aparecia, dava a mensagem e sumia. Apareceu para os 2 que caminhavam em Emaús, dava o seu recado e sumia. Os primeiros cristãos tinham essa vivência, por isso se deixavam nos circos de Roma, porque eles tinham certeza absoluta, não havia nenhuma dúvida. Mas, com o passar do tempo, com o fim da perseguição dos cristãos, o cristianismo começa a se popularizar, e a qualidade dessa vivência, ela começa a se perder, e começa então o culto aos santos. Ou seja, já não era uma questão de amor a Deus e amor ao próximo, mas cultuar os santos seria uma alma nobre, reconhecidamente nobre. Ela era cultuada como intermediadora
entre nós e o reino dos céus. Então você vai ter em todos os apóstolos, em Maria, em toda alma considerada nobre, uma intermediadora. O homem com isso, qual é o problema disso? O problema com isso é nós começarmos a nos afastar do contato espiritual. O problema disso é o cristão deixar de ser apenas um trabalhador e se tornar um sacerdote. É você dar a sua salvação para alguém cuidar. Agora mesmo a gente chegava, a companheira disse que passou na rua dela e as pessoas encheram o nome com papeizinhos para trazer. Nós oramos esses papéis, vamos vibrar, pedir a Jesus, mas vejam bem, o seu ente querido, ele está em sintonia com quem? Comigo ou com você? A sua mãe, que eu nem conheci, hein, gente? Com quem? Se nós queremos que ele receba a oração, a melhor oração é de quem? Minha ou do filho? Minha ou da mãe? Então a gente tem que ser sincero. É lógico que ajuda. Lógico que ajuda. Mas é fundamental que o ente querido ame e vibre ele mesmo. É lógico, ler um papelzinho, ajuda. A oração ajuda. Mas é importante a vivência. Primeira coisa que a doutrina espírita veio trazer para nós: não há morte. A morte é uma ilusão. Nós somos imortais. Seus parentes são imortais. Eles vivem. Eles estão vivos. Mas estão vivos mesmo. A doutrina espírita vem nos falar que a pessoa, quando desencarna, quando morre, ela continua viva, continua ela mesma. Nós, quando partirmos, encontraremos com eles. Eles, muitas vezes, estão ao nosso lado e nós não os percebemos. No século XIX, com a chegada da mediunidade na França com o espiritismo, na Inglaterra com o espiritualismo, nos Estados Unidos com o espiritualismo, na Europa e na América, vários grupos buscaram pesquisar a sobrevivência. E pessoas como William Crookes e César Lombroso. César Lombroso era um criminalista que criou uma série de teses sobre identificação criminal. Hoje a maioria dessas teses estão ultrapassadas, mas na época ele era um grande nome nessa área. E o William Crookes é um grande cientista, graças a ele que nós temos a televisão. Ele não inventou a televisão, mas ele criou uma série de condições no estudo dos raios catódicos que permitiu que mais tarde surgisse a televisão. Então são dois cientistas, cada um na Itália, outro na Inglaterra, que foram investigar a sobrevivência. E os dois, que não eram espíritas, eram céticos, se renderam à evidência da vida após a morte. César Lombroso, na Itália, foi investigar uma grande médium chamada Eusapia Paladino. E ao questioná-la sobre o que ela poderia fazer, se ela poderia mover objetos,
ela diz para ele: eu posso fazer coisa melhor, eu posso fazer com que você fale com sua mãe. E ela, doando uma substância fluídica chamada ectoplasma, materializa na frente dele a própria mãe. E a mãe o abraça. César e filho meu, como negar a vida após a morte? Sua mãe materializada na sua frente. E aí ele escreve o livro Hipnotismo e Espiritismo, dando testemunho de que há vida após a morte. O mesmo acontece com William Crookes. O espírito materializado de Kate King se materializa, se deixa pesquisar, se deixa fotografar, se desmaterializa, se rematerializa, mostrando a quem quiser ver: existe vida após a morte, ninguém morre. Temos o caso das experiências de quase morte, investigadas de forma metódica e paciente, pioneiramente por Raymond Moore Jr., em que as pessoas do mundo todo têm a experiência de entrar em coma, mas não perderem a lucidez. Muitos veem um túnel de luz, veem o próprio corpo. Houve um caso em que a pessoa descreveu um acidente fora do hospital, porque ela, na experiência de quase morte, ela saiu do corpo e viu o acidente. Veem um túnel de luz, muitos veem um ser de luz, veem seus parentes e eles se despedem. Essa experiência acontece no mundo todo, independente da cultura. Na antiguidade, você tem o caso de antes do cristianismo, já era narrado por Platão uma experiência de quase morte, em que a pessoa teve um acidente, entra no mundo espiritual, encontra seus entes queridos, ou seja, não é uma coisa que depende de crença. Flávio Josefo, em uma de suas obras, historiador judeu do primeiro século, narra sobre o que eles chamam de daimon, os judeus. Eles dizem que eram os desencarnados que não tinham luz. Escutaram bem? Um judeu do século I explicando que desencarnados que não tinham luz rondavam as casas. E aí ele dava um certo ritual com ervas. Tirando o ritual com ervas, que a gente sabe que ervas espanta o espírito, são a informação que eu passo para vocês, nem erva e nem fumaça, tá? Fumaça não espanta o espírito não, tá bom? Tirando esse detalhe, é um adendo que a doutrina espírita nos informa, porque a fumaça e a erva podem expulsar o espírito da casa. Ih, Anderson, agora você confundiu tudo. Primeiro você disse que não expulsa. Então vamos explicar bem isso, né? A fumaça está onde? No mundo físico ou no mundo espiritual? Hein? Então não atinge nada aí. A erva está onde? No mundo físico ou no mundo espiritual? Também não atinge nada. Mas a sua vontade de que isso seja a realidade, a sua energia, a sua fé na coisa, atinge ele. Então muitas vezes a sua crença, a sua fé naquilo, faz com que aquilo não funcione. Mas se a sua fé for grande, pode atrair bons espíritos ou não, e esses espíritos expulsarem quem está ali. Entenderam? A prática, o ritual, nenhum ritual funciona, mas a fé que a pessoa deposita naquilo pode ser um caminho de encontro com os bons espíritos, porque os espíritos, eles não atendem às preces só dos espíritas.
Vocês sabem disso, né? Hein, gente, ou não? Há muitos anos atrás, um companheiro, aqui, a gente estava aqui, aí ele veio conversar com a gente. Ele queria, ele mora na minha rua, se você está por... não está aqui não. Ele queria que eu fosse na casa dele, falar com o pai dele, para que o pai dele parasse de acender vela. Que o pai dele tinha o hábito de acender vela às segundas-feiras, ou um dia lá qualquer. Eu falei para ele, olha só, ele é espírita? Não, eu não nem conheço seu pai. Quem sou eu para dizer para ele que ele tem que abrir mão da fé dele? Ele é católico? É? Os católicos. Meus pais eram católicos, eu fui católico. Eles têm esse hábito. Eu acho que lá na igreja Nossa Senhora da Apresentação, em Irajá, ia lá toda segunda-feira acender vela para as almas. É a fé deles. E o que nós fazemos, nós espíritas? Nós respeitamos a fé alheia. Porque se há fé, há a presença de Deus. Eu expliquei isso para ele. Não, mas não faz mal? Eu falei, não. A intenção dele é prejudicar alguém? Não. Funciona? Não, não funciona. Mas pode funcionar se ele fizer aquilo com fé, com amor. Entenderam, gente? Os bons espíritos estão no cemitério? Não. Está lá no livro dos Espíritos. Mas se você faz a homenagem com carinho, com amor, eles podem vir aqui, na sua casa, ou no cemitério. Não é porque o corpo físico está lá que eles vão lá. Você pode ir no enterro e está pensando mal. Tinha um parente, eu fui assim, em vários enterros, e ele sempre estava lá, e ele sempre contando piadinha. A gente não podia ficar perto dele. Tinha não, tem, né? Na verdade não sou eu que tenho não. André, parente dela, primo dela. A gente não podia ficar perto dele, porque ele começava a soltar piadinha. Então a gente já conhecia. Ele falou, vamos ali no Caju, os parentes dela tudo lá no Caju, tem negócio ali de café. Eu já nem ia, nos últimos enterros, eu nem ia mais. Eu ficava lá dentro, para a gente não ficar o quê? Rindo, que ele contava um monte de piada. A última que eu me lembro é que ele falou para o tio, ei tio, tá chegando a tua vez, hein? No ano seguinte, quem é que eu estava indo no enterro? O tio. Isso não é um problema, já que era uma coisa com muito bom humor. Mas a nossa ida ao cemitério deve ser em volta, em respeito. Você pode não estar sentindo dor, porque não é teu filho, não é tua mãe, é um primo, é um irmão do primo, tio. Mas o filho daquela pessoa, a mãe daquela pessoa, ela não está sofrendo? Então não é um local para você ficar contando piadinha. Se nós devemos fazer alguma coisa quando a gente vai no enterro, é orar. Nós não precisamos necessariamente fazer a prece em voz alta, mas nós temos que vibrar, orar pelo ente querido. A doutrina espírita nos explica, no item 329, Kardec pergunta: aliás, das perguntas 308 até 329, nós temos uma série de ensinos importantes que os Espíritos nos trazem sobre o desencarne e o morrer. Não temos como, né, no estudo de hoje, ler tudo isso. Escolhemos alguns itens. No 327, ele pergunta aos Espíritos
o espírito assiste ao seu enterro? Muito frequentemente. Escutaram, gente? Muito frequentemente. Lembrem-se o último enterro que vocês foram. É muito possível, é bem possível que esses desencarnados estivessem ali. Mas, algumas vezes, não percebe o que se passa, por ainda estar em estado de perturbação. Nem todo mundo está bem, porque deixar o mundo físico e ir para o mundo espiritual é todo um processo. Os Espíritos nos informam que quanto mais desmaterializado, mais lucidez. Quanto mais emoções pesadas, mais apegos, menos lucidez. Então é comum que o nosso ente querido, quando desencarne, sofra um estado de perturbação, durma um período longo. Então nem sempre ele está presente, ou se ele está presente, está necessariamente bem. Nós podemos saber se a pessoa está bem ou não? A princípio não. Então, o nosso papel de ente querido é também vibrar. Muitas vezes, conversar com a pessoa. Meu querido, chegou o momento de transição. Todos teremos que passar um dia. Hoje é o seu. Saiba que a vida continua. Isso nós podemos pensar no enterro. Que os bons espíritos te guiarão. Lembra da prece que sua mãe te ensinou? Oremos juntos o Pai Nosso. Porque o Pai Nosso é uma prece que a maioria dos brasileiros conhece. E você pensa, dialogue com o ente querido, mentalmente, vibrando, pedindo a Jesus, lembrando do culto aos santos, pedindo aos bons espíritos, que nada mais são do que esses santos, que o guiem esse ente querido. Se ele estiver bem, ótimo, ele receberá as melhores vibrações. Se ele não estiver bem, você o ajudará. Então, o processo de desencarne do outro, independente da dor que você sente, é também um momento em que você pode amparar o teu ente querido. Lembrando aquilo que nós falamos no início dos papéis. O melhor sentimento, a melhor prece é o do filho, é o do esposo, é o da esposa, é da mãe, é do pai. Nossos entes queridos continuam existindo. Nós trouxemos aqui, e não trouxemos. Deixa eu ver se eu trouxe. Trouxemos. Vamos ler com vocês alguns trechos de pessoas que partiram e que seus entes queridos retornaram, trazendo mensagens psicografadas. É um trabalho que a doutrina espírita faz. Muitas casas espíritas fazem trabalho de psicografia. Chico Xavier fez isso durante 50 anos. Então há mais de uma centena de livros dele sobre mensagens. Eu trouxe algumas para que a gente pudesse refletir juntos. A primeira que nós vamos ler, a primeira que nós vamos ler
é do livro Reencontros. Jovem e inteligente, André se destacava nos estudos. Fazia o 2º ano de medicina. Aos 19 anos de idade, em 1973, foi causa de óbito um aneurisma cerebral. A mensagem eu não vou ler ela inteira, nós não teremos tempo para isso. Mãezinha querida, meu pai, primeiro me abençoe. Venho pedir forças, as forças maternas. Muito estranho que isso aconteça, mas a ideia de independência é ilusão. Todos somos interdependentes. Falamos sobre isso no estudo na quarta ou na quinta-feira, não me lembro agora qual dos dois, mas falamos sobre isso. Foi quarta-feira que nós falamos. Lembra, Nilza? Quarta-feira? Mas ele está falando isso aqui, ó. Todos somos interdependentes, mesmo depois da morte do corpo. Saudade é isso, dependência dos que amamos. Mãezinha, o esforço no bem nunca se perde. Peço seja isso dito à nossa estimada Meire. A luta prossegue, e prossegue sobre os laços espirituais a que me reportei. Se aqueles que deixamos na terra esmorecem na luta, é preciso ser muito forte aqui para não cairmos em depressão. Tristeza é contagiosa entre os que se amam. O que foi feito, mãezinha, para a restauração de suas forças nos tempos últimos, seu filho não sabe descrever. Recorri a todos os amigos experientes que conheço para nos ajudar. Ele está falando da queda emocional que a mãe ficou. Ele está dizendo que a tristeza dela, da mãe, atinge a quem? A ele. Que ele pediu no mundo espiritual a vários médicos, ele cita aqui os nomes, que pudessem socorrê-la, para que ela reanimasse. Que a tristeza dela atingia ele. E a morte de entes queridos, muitas vezes, faz isso com a gente. O apego leva a pessoa aqui na terra a sentir um vazio. Nós devemos preencher esse vazio fazendo a prática da caridade. Em Minas Gerais era comum, e aqui fica a dica, quando desencarnava alguém do movimento espírita de Uberaba, eles não compravam flores. Eles faziam doações a orfanatos e asilos em nome do desencarnado. Eles praticavam ações, o dinheiro das flores, aquelas coroas de flores, não é isso, gente? 250, 500, 1.000, 1.500 reais. Eles não faziam essa doação comprando coroa de flores. Eles doavam em nome do desencarnado a um asilo, a um orfanato. Os desencarnados depois traziam mensagens agradecendo, que aquele gesto os fortalecia muito, os auxiliava muito no mundo espiritual. Então fica aqui a dica: façamos a caridade em nome desse ente querido. Auxiliemos os outros aqui na terra. Várias dessas mensagens, eles pedem isso. Auxilie os filhos dos que não têm pai. São nossos irmãos.
faça um bem em meu nome, em nome do ente querido que partiu. Todos crescem com isso, porque vejam bem, gente, cedo ou tarde, ou nós morremos, ou o nosso ente querido morre. Isso faz parte da vida. É inevitável. Esse corpo físico, ele não é para sempre. Então, nada mais interessante de nós refletirmos sobre a vida que levamos. Como é nossa vida? É comum no enterro a pessoa se desesperar porque mamãe partiu. Porque a consciência da pessoa está fervendo, porque não fez tudo o que podia quando mamãe estava em vida. Então declare seu amor agora. Perdoe agora. Não crie remorso. Não adianta gritar no túmulo. Não sei se vocês já puderam ir em enterros assim. Eu já fui. Em que as pessoas faziam um escândalo. Muito desse escândalo chama-se consciência culpada. Um que eu fui, a filha aprontou a vida toda. Aprontou muito. A mãe desencarnou. Como chorava. O irmão dela, meu amigo, não aguentou. Ele saiu de dentro do cemitério. Eu falei, tu vai embora, eu vou, não aguento ver isso. Não aguento ver essa hipocrisia. E ele saiu. É a nossa falta de visão do que é a vida. A morte deve fazer, a morte de uma pessoa próxima, a morte do teu parente, a gente lamenta. Poxa, meus pêsames. Mas a morte de um ente querido nosso é que nos atinge. Ali é que essa palestra ganha significado. Enquanto é a morte do teu vizinho, morreu fulano, que pena. Morreu ciclano, morreu Beltrano. Mas quando é sua mãe, quando é seu pai, quando é seu filho, quando é seu irmão, aí é que dói. Aí é que a gente tem que entender que a doutrina espírita nos alerta. Eles estão vivos. Provavelmente estejam aqui. Mas isso não é para celebrarmos a tristeza. Ao contrário, a necessidade da separação é inevitável, porque a lei é de progresso. É preciso que andemos com as próprias pernas. Muitas vezes o ente querido que partiu, ele fica desesperado. Como é que ela vai se virar sem mim? Como ele vai fazer sem mim? E há pessoas, conversava com um conhecido, ele falava do pai dele, que o pai dele lamentava muito a morte da mãe. A mãe já tinha morrido há 3 ou 4 anos. 1 ano depois dessa conversa, o pai dele morreu, desencarnou, né? Mas ele falou, mas eu depois ouvi que meu pai não lamentava a morte da minha mãe. Meu pai lamentava a perda de quê? Falam vocês, a perda de quê? Hein? Da empregada. Ele queria transformar a esposa dele na nova empregada, que passasse a roupa assim, assado, a comida prontinha, a casa sempre arrumada. Quem arrumava a cama? Ela. Quem fazia a comida? Ela. Quem levava a comida da mesa? Ela. Quem fazia o suquinho? Ela. Quem passava a roupa? Ela. Ele perdeu isso tudo. Isso o filho falando, tá, gente? Não fui eu, não. O filho falava e eu só ouvia. Eu não conhecia. Era assim, vizinho, mas eu não conhecia. Então ele disse, meu pai não lamenta a morte da minha mãe.
Ele lamenta a perda da empregada, que minha mãe mimava ele. E ele depois, 4 anos depois que ela desencarnou, ele entra numa depressão. É uma depressão? É, mas é egoísmo, gente. Nosso egoísmo. Nosso egoísmo. Nós muitas vezes lamentamos a perda do ente querido porque nos convém materialmente falando e não por amor. Então a morte ela acontecerá. Muitas vezes é o contrário. Você vai para o mundo sem a tua empregada. Você vai para o além sem ninguém, sem teus bens, sem teu carro, sem tua casa, sem empregados. É um choque. Então muitas vezes a pessoa cai num sono, numa negação, numa raiva, num apego. Para todas essas pessoas, para todos nós que aqui estamos ainda encarnados hoje, não sabemos se amanhã estaremos, a doutrina espírita nos recomenda o culto do Evangelho no lar. É importante que nós façamos em nossas casas um estudo do Evangelho, pelo menos uma vez na semana. Quanto mais fizer, melhor. Melhor para quem? Melhor para nós. Aqueles que têm o culto, a prática. Quem aqui que faz o culto do Evangelho no lar? Me permitam perguntar. Todos vocês que fazem, saibam de uma coisa: seus entes queridos, mamãe, papai, vovô, vovó, muitas vezes estão lá estudando com vocês. Estão ali, juntos. Algumas vezes, a gente até sente, a gente lembra da pessoa. Quando você lembra da pessoa, do nada, muitas vezes é porque a pessoa está ali presente, na psicosfera. Não é para sair correndo, continua sendo sua avó. Se ela está ali, provavelmente ela está bem. Se ela não estiver bem, vai ficar bem a partir dali, do culto. Há muitos anos atrás, nós fomos numa casa espírita que realiza vidência para desencarnado, lá na Tijuca. E você coloca o nome do desencarnado que eles façam a oração para desencarnado, e há um vidente que vê. E quando nós fizemos para o ente querido, o vidente, que nunca me viu na vida, disse que via ele fazendo desfile de carnaval. Estava num desfile do carnaval, desencarnado. E que com as preces, aquilo meio que acordou ele. Como assim, Anderson? Ele já tinha desencarnado, era uma boa pessoa, trabalhador, brasileiro, mas gostava, desfilou a vida toda, mas sempre foi uma pessoa, honesta. As preces atingiram ele vibratoriamente e ele meio que percebeu, entendeu, gente? E ele foi trazido. Ele disse: ele está sendo trazido para cá, agora ele vai adormecer, ele vai ser levado para um local. Vejam bem, nós fomos lá com o intuito de saber como ele estava. Acabou que nós fizemos o quê? Um resgate espiritual. Outro ente querido, a mesma coisa. Parente da nossa esposa. A pessoa estava ali. Eles estão lá, gente. Estão lá, estão aqui, vivos. Nós devemos agradecer a Allan Kardec a oportunidade da doutrina espírita no livro Céu e Inferno. É muito material, gente. No primeiro capítulo da segunda parte, Kardec vai falar sobre o passamento. Ele dá
noções muito claras para a gente de como acontece a passagem. Então a gente deve agradecer a esse nobre Allan Kardec, que matou a morte. Ele disse para nós: o objetivo da doutrina espírita é acabar com a ideia materialista dentro da gente. Nós não morremos, nossos entes queridos não morrem. Diante da morte, que é sempre dolorosa, nós devemos estabelecer o diálogo positivo, saudável. Se o ente querido nós desencarnou e nós tínhamos pendências, façamos caridade em nome dele. Se ele fez alguma coisa contra a gente, perdoemos mentalmente. Façamos o culto do Evangelho no lar, em nossas casas. Quando formos ao enterro, não nos desesperemos. A dor, é claro que vai acontecer, mas não é o fim da nossa vida. Haviam outras mensagens que nós selecionamos, mas nosso tempo não permite. Vou ler apenas uma, mais umazinha. É do livro Presença de Chico Xavier. Minha querida mamãe, rogo-me auxilie, meu pai, estou melhorando. O corpo ficou nas águas, em Mongaguá, mas estou vivo, vivo como sempre, e dependendo de vocês para ficar tranquilo. Estou ainda muito cansado, minha querida mãezinha. É um cansaço que eu não sei explicar. É o reflexo da vida mesmo. Vejo seu rosto todo banhado de lágrimas. Ah, mamãe, eu não tenho direito de pedir ao seu carinho mais do que sempre recebi. Mas se seu filho pode pedir mais alguma coisa, não chore mais. Estamos tão ligados como se eu estivesse em seu colo, precisando de movimento livre para viver. A vida é um dom de Deus. E meu pai, seus outros filhos, Humberto, Mauro, Patrícia, estão aí, esperando a sua proteção. Não duvide da bondade de Deus. Aconteceu comigo o melhor que eu podia ganhar. Então, mamãe, depois de tanta confiança em Jesus, seu coração vai perder tudo, desistir, desanimar? E Jesus? Estou com o vovô Manuel. Vejam como eles vão dando os nomes, né? Não podemos. Estou com o vovô Manuel, que lhe pede orações. Não estou desamparado e nem em nossa casa. Deus está conosco. Não imaginem que eu poderia ter evitado o que aconteceu. Não foi descuido. Foi o coração que falhou. Quando me aproximei da água, minhas forças esmoreceram. Depois caí num sono. Sei apenas onde estive, não sei. Sei apenas que acordei num quarto muito limpo do hospital e com os enfermeiros que cuidavam de mim. A princípio pensei que eu estava numa casa de saúde aqui na terra, mas logo percebi que era outra pessoa, aquela figura de enfermeira que me amparava. Quando comecei a escutar a sua voz e a ver seu semblante, indaguei sobre o que me acontecera. Em Santão vinha saber que aquela outra mãe era a vovó Abadia, de quem tantas vezes ouvi falar em casa. Não fique triste. Lembre os meninos e o trabalho bendito que Jesus nos deu a fazer. Então, são mensagens familiares como essa que Chico recebeu durante
mais de 50 anos, com detalhes. Muitas mensagens trazem riqueza de detalhes. Nós lemos várias mensagens hoje para trazer para vocês, e todas elas mostrando que a vida continua. Nossos entes queridos não partiram para sempre, nós vamos revê-los todos, e que devemos valorizá-los através da nossa oração, pedindo a Jesus por eles, fazendo caridade em nome deles, pensando que em breve é uma viagem, mas nós voltaremos a rever, que nós não devemos desistir da vida. A desmotivação, o sentimento de abandono, me desculpem, mas é egoísmo. É o nosso egoísmo, e nós precisamos acordar para isso. Esse egoísmo é tão forte que nos faz pensar em desistir, quando na verdade, quando o ente querido parte, é Deus nos dando uma nova oportunidade de crescer. Muitas vezes paramos no tempo dependentes emocionalmente, quando na verdade nós temos que ser doadores de amor. Muitos companheiros têm um casamento maravilhoso de 50, 60 anos, e aí a esposa parte e entra em depressão. Isso é egoísmo. Se a vida nos brindou com um casamento amoroso e o ente querido parte, devemos reverenciar a Deus, agradecer a oportunidade. Quantos não têm um casamento assim? Quantos? A grande maioria dos casamentos estão em crise. Então a pessoa muitas vezes tem uma vida de 30, 40 anos feliz, que quando o ente querido parte, o marido ou a esposa, a pessoa se anula para a vida. Não devemos morrer em vida, porque não há morte a não ser a do espírito que não abre o seu coração para o amor. Quanto mais amor nós dermos aqui, mais nossa sensibilidade espiritual se aguçará, e teremos o contato vivo com esses mesmos entes queridos que amamos, na certeza da sua sobrevivência. Então, quanto mais nós doarmos amor, mais a nossa sensibilidade mediúnica estará aguçada, e teremos a convicção de que a morte não existe. O amor faz isso. Quanto mais egoístas formos, mesmo que a gente veja o ente querido com mediunidade, nós não teremos consolo, porque não é ver, não é receber a mensagem que consola só, é o sentimento que trazemos dentro do íntimo. O amor conecta com o divino e com nossos entes queridos que partiram. O egoísmo nos isola, o egoísmo nos dá a sensação de abandono, de solidão. Você se sente só? Egoísmo. Quantas crianças nos orfanatos, crianças no hospital de câncer, asilos, e nós, egoístas, só pensamos no nosso próprio egoísmo, no nosso próprio umbigo. Então a morte de nossos entes queridos é um momento de reflexão e de aprendizado. A doutrina espírita deixa clara para a gente: ninguém morre. Hoje temos aqui a visita de nossos parentes e amigos que do além retornam para nos abraçar. Que nós possamos, meus irmãos, ter a sensibilidade amorosa de senti-los tocando nossas almas. Que Jesus, nosso Mestre, abençoe a todos nós. Que Jesus, nosso Mestre, abençoe a nossos entes queridos. Tá bom, gente?